É assim que vai ficando a alma quando este salmo não é apenas o salmo de um dia, é o salmo de todo dia. Quando o dogma da angústia e a angústia do dogma tomam conta do coração. O cara vai dizendo isso de si para si diante de Deus. Eu sou como quem já não é, e tu não lembras de mim. Eu sou como os que são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Tem muita gente que pensa que servir a Deus é andar em angústia, em depressão. Sobre mim pesa a tua ira. Um dia pode ser, todo dia ser essa a sua oração. Isso se tornou o salmo do diabo e não o salmo da verdade. É o dogma como angústia, angústia como dogma, como medo, como culpa dogmatizada. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Deus lançou sobre mim a pororoca. Apartaste de mim os meus conhecidos, e foste tu que os tiraste. Às vezes acontece. Quando é uma vez, é um episódio, uma disciplina. Quando isso aqui se institui na alma, é doença. A culpa é de Deus de que eu não tenho relacionamentos. É de Deus por quê? Porque em nome de Jesus eu me afastei de todo mundo. E vai viver a angústia contra Deus, que diz que não é bom que o homem esteja só. Ele vai ser infeliz. Mas aí, em nome de Deus, você deixa todo mundo. E não entende porque é tão infeliz e vive essa angústia como dogma, esse dogma como angústia, e a culpa é de Deus. É por amor a Ele que eu sofro tanto. Sim, é por amor a Ele que me fizeste objeto de abominação para com eles. Você vira o chato que vive com isso na alma. Ninguém mais quer a sua companhia. E você quer fazer disso uma poesia e achar que existe uma causa do Evangelho? Nisso não existe, não. Você virou objeto de motejo porque você é um mico ambulante. Você é a chatice caricaturarizada na frente de qualquer um. Você é o estereótipo do desagrado. Você é a questão óbvia que todo mundo entende e só você não quer entender. Você fica pensando que você é a resposta e você é a pergunta de todo mundo, não para a vida, apenas um trágico por quê? Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. No caso do Messias era verdade, foi um dia desse salmo. E foi a vida inteira da experiência disso que está sendo descrito, mas era a realidade. Embora muitos o tenham acolhido. Mas quando isso aqui vira a confissão de todo dia, como é profissão de fé existencial de crente, perdi os amigos e eles fazem pouco de mim. E aí quando o cara abre os olhos, de vez em quando ele diz, estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Meu Deus, se mãos levantadas em igreja equivalessem a testemunho de paz, estava tudo bem. Mas aquelas mãos se levantam angustiadas. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? O cara está dizendo, ó Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque será que tu podes ter louvor com quem eu me tornei, com aquilo que eu encarnei?
Mas só que ele não faz isso querendo sair dali. Ele acha que não tem saída e ele crê nisso mesmo. É o dogma como angústia, a angústia como dogma e impotência. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. E de antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. O cara está tão desesperado que na experiência do Messias isso era verdade, porque ele é aquele que ora antecipadamente, mas na experiência humana isso é doença. Quando eu tenho a coragem de dizer para o Senhor que eu antecipei a minha oração desde anteontem para Ele. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? É a pergunta silenciosa que não cala, mas que ninguém faz. Porque se fizer, pecou, blasfemou. Se admitir essa realidade, blasfemou. Então a engole e vive com ela. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Esse é o seu estado, e você não é o Messias carregando as dores do mundo. Você só carrega a angústia como dogma e o dogma como angústia, porque é proibido ser feliz onde você foi criado. Você foi criado para angústia, meu filho. Ando aflito e prestes a expirar desde mocinho. Desde o tempo da masturbação eu já vivia na angústia, na culpa, no medo. E a angústia se instalou como dogma. E o dogma que me foi ensinado se me tornou a minha angústia. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Porque tem gente que vive a vida inteira sob os pesos dos terrores de Deus. Meu Deus, como é que alguém pode existir sob os pesos dos terrores de Deus, um dia depois do outro, e não está desorientado? Se tudo que dizem que é evangelho para você, de fato é filme de terror de Deus, você fica assim, desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. O cara está se sentindo com o vagalhão das iras de Deus passando por sobre a vida dele, a existência toda. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigos e companheiros, e os meus conhecidos agora são apenas trevas. Trevas. Tem muita gente aqui comigo que se viu descrita neste salmo, eu repito agora pela 9ª vez. Eu estou contando, eu repito, mas eu conto. Por mim eu falava uma vez só. Não tem necessidade de repetir, eu repito de propósito. Pela 9ª vez eu repito a você. Este salmo, num dia, numa hora, num momento, num buraco. Ele é o salmo da saúde e da vida, porque ele está falando a verdade da hora. Mas quando a existência do indivíduo dogmatiza a angústia, e a sua angústia é o seu dogma, e o dogma que lhe foi ensinado acerca de Deus, em relação ao qual alma, coração, consciência lutam. Tem algo em você que diz o tempo todo, e não é a sua maldade, você sabe que não é, que sabe que o que lhe foi ensinado tem coisas que podem ser de Jesus e do Evangelho, e tem uma quantidade enorme de outras coisas tratadas como Evangelho, demandadas como Evangelho, e que você não aceita na alma, e não sabe porquê, mas se cala, se angustia. E aí, por causa disso, por essa violência contra você, essa angústia provocada pelo dogma se instala. E aí você chama esse modo de ser de um modo de caminhar segundo a fé, andando angustiado, aflito, desesperado. Essa existencialidade se dogmatiza em você. Aí cumpre-se a singeleza dela
do que a Carla, no Eu na Vem VTV do Daniel, expressou para ele ontem. Comecei a ouvir o Caio lá no YouTube, de repente, blum, anos de agonia foram embora de repente. Quando eu me dei conta que isso tinha acontecido, fiquei angustiada pela paz que estava sentindo, pela alegria que estava experimentando, pela leveza que estava provando. Angustiada porque agora a paz de Cristo era o árbitro no coração. Veja só. Olhe para o seu coração e contemple dentro de você a mesma luta, a mesma guerra, o mesmo conflito. A angústia como dogma, o dogma como angústia. Produz no coração da pessoa isto. Até quando o Evangelho vem e liberta, o indivíduo vai caminhando ainda um tempo, se sentindo mal com a própria felicidade, buscando angustiar-se por causa da sua paz, culpando-se de não estar culpado e buscando desculpas para agredir a graça, porque não pode ser que seja verdade. Não pode ser que seja verdade. Deixa eu telefonar. Escuta. Esse negócio aí é verdade mesmo? Ou é holograma? Ou é presépio? Estará você, porventura, hoje vivendo nesse estado? Da angústia como dogma e do dogma como angústia do seu ser, nesse ciclo infindo, aonde quanto mais você obedece, menos paz você tem. Quanto menos paz você tem, mais culpado você é. Quanto mais culpado você é, mais penitente você tem que se tornar na obediência de coisas nas quais você nunca creu. E aí você roda na angústia como dogma, no dogma como angústia. E esse é o caroço da alma de quase todo crente cristão que tem religião sem evangelho, que tem um Jesus que não é o Cristo e que tem apenas uma Bíblia, mas nela não foi salvo pelo entendimento do Evangelho. Aí o cara fica com esse monte de simbolizações atreladas a Jesus e carregando as angústias do povo de Israel no Monte Sinai, dizendo, diz para Deus parar de falar, porque na gente é só agonia. E porque eles não ouviram jamais aquela palavra como palavra de vida, o dogma se transformou em angústia. E a angústia se tornou no dogma do ser. O aplicativo disso que eu estou dizendo incide em todas as áreas da vida, em todas. Recai sobre filósofos, cientistas, sobre quem está no bar da esquina, sobre o cara que está ganhando dinheiro hoje, se achando o máximo, mas que carrega uma angústia latente dentro dele, da qual ele não quer tratar. É o dogma como angústia, angústia como dogma.